Jesus, amém. Paz, meus irmãos. Glórias a Deus. Feliz por mais uma oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, no seu capítulo 16. Verso 7. João, capítulo 16, versículo 7. Que diz assim: 16, versículo 7. Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro ou consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Amém, meus irmãos? Só até aí. Bom, como o pastor disse, nós estamos vivendo uma série poderosa, direcionada por Deus ao nosso pastor Felipe, que tem como tema o Espírito Santo. Ministrar após tantos pregadores com a vida no altar aqui cheio de Deus já passaram, fica difícil. Fiquei até sem argumento de achar alguma coisa aqui que talvez vocês não tivessem usado ainda. Mas com as minhas humildes palavras eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco da mesma forma que falou quando usou os outros servos dele. Nós estamos diante de um texto ao qual Jesus está falando para os seus discípulos que ele iria, mas que ele daria o Espírito Santo para eles, o Consolador. Diante dessa palavra, nós, se colocarmos no lugar dos discípulos, talvez nós ficamos com medo, atemorizados, afoitos. Por quê? A Bíblia vai dizer que por muito tempo Israel não ouviu a voz de Deus. O Senhor encerra esse tempo quando João Batista começa a pregar, logo após Jesus. E os discípulos ali que acompanhavam Jesus durante 3 anos, viram e ouviram o Senhor fazendo coisas grandes e maravilhosas. Quando acabava vinho em um casamento, Jesus ia lá, pegava água e transformava em vinho. Quando pessoas doentes estavam próximos a Jesus, Jesus as curava. Quando tinha uma tempestade, com o som da sua voz, Jesus mandava que a tempestade parasse e ela parava. Então os discípulos estão acostumados a viver milagre, a viver o sobrenatural de Deus, com a presença de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo anuncia, eu vou para o Pai, na hora os discípulos, mas e aí? Vamos ficar com quem? E essa lacuna, quem é que vai ocupar? E esse espaço que o Senhor vai deixar, como faremos? A Bíblia vai dizer que o Senhor fala que Ele enviaria o Consolador. Consolador, eu pedi ajuda para o Vitor. Cadê o Vitor? Pedi ajuda para o Vitor para falar da forma correta, né? Consolador, no grego, é Paracletos. Se estiver errado, depois pastor Arnaldo, o Tom, pastor Felipe, pode me corrigir sem medo. Paracletos, que é ajudador, auxiliador, aquele que anda do lado, defensor. Então Jesus vai para o Pai, mas ele se encarrega de deixar alguém tanto qualificado quanto ele com os discípulos. E isso já era o suficiente para que os discípulos ficassem confiantes e acreditassem que as coisas continuariam caminhando bem. Pois bem, a Bíblia vai dizer, livro de João, capítulo 14,
versículo 6. Obrigado, Pedrinho. João 14, versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que interessante. Aqui o Senhor já está falando que Ele enviaria outro Consolador. E a palavra outro no grego, pedir ajuda para o Vitor também, é alós, que significa igual ou semelhante. Então, quando Jesus fala que iria ao Pai, só que deixaria outro Consolador, Ele está falando que deixaria alguém tanto qualificado quanto Ele. Se Jesus operou milagres, o Espírito Santo também poderia operar milagres. Se Jesus curou enfermos, o Espírito Santo também. Outro traz a conotação das mesmas coisas que Jesus fez, o Espírito Santo também era capacitado para fazer. Então os discípulos não ficariam com qualquer pessoa ou com qualquer alguém, mas eles ficariam com outro Consolador, o Espírito Santo. E olha que interessante, os versículos que nós lemos aqui no versículo 16, fala que Ele enviaria outro Consolador que ficaria com eles para sempre. O Espírito Santo é o nosso companheiro. Às vezes, nós não conseguimos ter uma rotina, um convívio com uma pessoa durante a semana, porque às vezes nosso temperamento é difícil, às vezes não estamos num dia legal, às vezes os problemas atrapalham o nosso convívio com outras pessoas. Só que o Espírito Santo não. Jesus falou que Ele ficaria conosco para sempre. Então é quando nós estamos felizes, Ele está com a gente. Quando estamos tristes, Ele também está conosco. Quando estamos eufóricos porque algo aconteceu de bom com as nossas vidas, Ele está presente. Mas quando estamos tentando chutar o pau da barraca, fugir, desistir de tudo, Ele também está conosco. E olha que interessante, a palavra outro fala que Ele é igual. A Bíblia vai dizer em Mateus 28, 20, que Jesus estaria conosco até a consumação dos dias. Olha a palavra se confirmando. Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos dias. E o Espírito Santo estará conosco para sempre também. Ele é nosso companheiro, Diego. Às vezes não merecemos a companhia dele, mas Ele está nos acompanhando. Às vezes não somos dignos por tantas falhas, tantos pecados e tantos erros, mas Ele continua nos acompanhando. Ele continua sendo nosso companheiro, continua nos ajudando mesmo não merecendo. O Consolador, Ele é o nosso companheiro. O Consolador também, livro de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, Ele é nosso companheiro e Ele também é o nosso mestre, porque vai ensinar todas as coisas que precisamos. E colocando em paralelo de novo com Cristo, a Bíblia vai dizer que com apenas 12 anos, Jesus foi perdido dentro do templo pelos seus pais. E quando seus pais foram lá e acharam Ele estava ensinando os mestres da sinagoga. Se Jesus foi mestre e ensinou tantas pessoas, o Espírito Santo também tem o poder de nos ensinar. Então tudo aquilo que foge do nosso conhecimento, tudo aquilo que foge da nossa capacidade, o Espírito Santo, Ele tem o poder de nos ensinar. Da mesma forma que eu corri aqui para o Vitor e perguntei: Vitor, como que pronuncia Paracletos da forma correta? É a mesma forma que o Espírito Santo quer nos ensinar. Às vezes nós não sabemos a decisão a qual tomar, às vezes nós não sabemos o futuro que nossa vida vai trilhar, mas o Espírito Santo sabe e está pronto a nos ensinar o caminho e a direção correta. Ele é nosso mestre.
e está pronto a nos ensinar e a nos corrigir se for preciso. Só que tem pessoas que é difícil de receber o aprendizado. Tem pessoas que é difícil de receber uma instrução do Espírito Santo. Tem pessoas que retêm, que não conseguem ter uma facilidade para absorver o que o Espírito Santo quer ensinar. Só que o Espírito Santo é mestre para essas pessoas também. Nessa noite eu te convido, não precisa levantar a mão e nem falar se você é assim, mas eu te convido a deixar que o Espírito Santo reja a sua vida, que Ele guie você, que Ele te ensine, que Ele te guie, porque Ele sim é mestre. A Bíblia vai dizer, Romanos 8, versículo 16, se não me falha a memória: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso. Ele está pronto a nos ensinar, pronto para que os seus ensinamentos nós venhamos absorver e aprender com Ele cada vez mais. E o mais bonito também, o Espírito Santo, o Consolador, Ele é o nosso advogado. A Bíblia vai dizer, 1 João, capítulo 2, versículo 1, bem assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Espírito Santo é todas essas coisas. Só que se nós pegamos o texto central, João ele está querendo falar aqui que o Consolador, ele é o nosso advogado. Ele pode ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso amigo, mas nesse texto o tema central é que ele é o nosso advogado. Os discípulos estão com medo, por quê? Porque eles sabiam que sem Jesus as coisas complicariam. Tanto que no capítulo 15 de João, o subtítulo está lá, que os discípulos estão com medo. Então sabendo disso, Jesus falou, eu vou mandar o Consolador. Ele é amigo, ele é companheiro, mas sobretudo ele é advogado. E advogado é o quê? Aquele que pega a pessoa, instrui de todas as coisas. Esses dias o meu primo, ele sofreu uma acusação, e conversando comigo, ele, sem saber o que fazer, ele tentou recorrer para um advogado público, não desmerecendo se tiver alguém aqui, um advogado público. Só que orientaram ele, falaram, se você continuar com esse advogado, talvez você vai ser sentenciado. Então ele foi, pegou as suas economias e contratou um advogado. Ele falou que foi o dinheiro mais bem pago que ele gastou. Porque quando ele contratou o advogado chegou para ele e falou, senta aqui, vou te ensinar. Você vai chegar cedo lá no tribunal. Você não vai falar com ninguém. Só vai falar quando eu mandar. E o que eu disser para você falar. Quando você sair, você vai lá naquela vara ali. Você vai pegar uma declaração de horas. Vai apresentar no seu serviço. Está tudo ok. Falando por cima. Ele fez tudo como o advogado tinha ensinado ele, instruído ele. Logo após a audiência, o juiz deu a sentença, você está livre dessa acusação que fizeram contra você. E ele viu que a importância de um advogado bom na vida dele. Se ele pegasse um qualquer, talvez não daria importância para o caso dele, que era muito grave para ele. Só que quando ele contratou um advogado, e o advogado falou, você vai por aqui, vai falar isso, vai fazer assim, dessa forma, as coisas começaram a fluir e ele foi absorvido.
É a mesma coisa que o Espírito Santo quer fazer com as nossas vidas nessa noite. Ele é o nosso advogado. E como nosso advogado, Ele quer sentar conosco nessa noite e falar: o rumo da sua vida não está tão legal. Se a gente for para o tribunal agora, talvez o juiz vai dar uma sentença desfavorável para a sua vida. Então vem aqui, eu vou te orientar. Você vai ficar quieto diante de tal situação. Quando eu mandar você falar, você vai falar. Quando eu mandar você ir para a direita, você vai para a direita. E quando você não precisar falar nada, fique quieto. Por quê? Porque eu vou falar por você. E a mesma coisa que o Espírito Santo de Deus faz, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos falar. E o Espírito Santo, o Consolador, Ele quer advogar nossas vidas, Ele quer pegar a nossa vida e quer reger da forma correta que Ele sabe que iremos produzir frutos. Só que se você não está apto para entender que Ele é seu companheiro, que está com você a todos os dias, que Ele é seu mestre, que quer te ensinar, você não vai conseguir deixar que Ele advogue a sua vida, que Ele pegue essa causa sua. Nessa noite, o Consolador, Ele quer ser o seu advogado. Ele quer cuidar da sua vida. Mas para isso você precisa deixar. Não adianta nós passarmos por tantas mensagens poderosas aqui. O dia de Pentecostes, os dons do Espírito, o avivamento da Rua Azusa, pastor Arnaldo pregando sobre o Espírito Santo na Bíblia toda, presbítero Gilson discorrendo também sobre o Espírito Santo, pastor Oséias no domingo aqui que pregou muito bem. Não adianta nada nós termos tanto conhecimento do Espírito Santo se nós não deixarmos Ele conduzir a nossa vida. Não adianta nada receber tanto e deixar Ele fazer nada em nossas vidas. Não adianta nada recebermos tanto conhecimento e não deixarmos que Ele tome conta, a direção das nossas vidas. Então essa noite é para que você entenda que o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, Ele quer tomar conta da sua vida, dizendo: essa sentença você não vai sozinho. Nesse tribunal você não está sozinho. Talvez você está indo como réu, mas vai sair de lá como inocente, porque eu vou contigo. João capítulo 8. A Bíblia vai dizer que os fariseus e os mestres da lei pegam uma mulher em ato de adultério, levam para Jesus, tentando incriminar Jesus, tentando achar alguma falha em Jesus. Só que eles não sabiam que Jesus também era advogado. Então Jesus se curva, começa a escrever algumas coisas na areia e fala: a lei de Moisés fala que temos que apedrejá-la. E os mestres falam: sim, a lei nos ordena fazer isso. Aí ele olha: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A mulher, de cabeça baixa, não viu seus acusadores saindo um a um. Quando todos saem, Jesus fala para a mulher: cadê os seus acusadores? Onde estão? Ela olha, não tem ninguém. Olha para a direita, para a esquerda, não tem ninguém. Jesus fala: se ninguém te acusa, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Jesus, como advogado, pegou a causa daquela mulher. Ela ficou calada no momento que ficou calada. Quando Jesus perguntou, ela falou. Foi liberada da sentença com a palavra: vá e não peques mais. Meu texto era somente sobre o Consolador. Só que o Espírito Santo me direciona para esse momento. É lindo, Paulo, quando Jesus fala para a mulher: vá e não peques mais. Ninguém te acusa aqui, ninguém te acusa ali, está liberada.
Só que o problema está quando ela vai voltar para sua aldeia. Porque as pessoas sabiam o que ela tinha feito. Sabiam que ela tinha sido pega em adultério. O problema é quando ela for na venda do Joãozinho. E o Joãozinho falar, mas você foi pega. Só que Cristo já tinha perdoado ela. E talvez você entrou nessa noite aqui, já recebendo o perdão de Deus, já recebendo o perdão de Cristo. Só que mesmo assim você fica se culpando, remoendo essa dor, essa acusação que fizeram contra você. Só que Cristo manda te dizer nessa noite, Ele liberou a palavra para você, te absorvendo de qualquer culpa, de qualquer erro. Os seus acusadores foram todos embora. Então não é momento de você relembrar o passado. Não é momento de você trazer à tona aquilo que Deus já perdoou. Não é momento de você ficar se culpando por algo que Deus já fez em sua vida. A palavra de Deus para você nessa noite é: vá e não peques mais. Por quê? Porque o Consolador está com você. Ele está advogando a sua vida. Então não deixe que acusações de homens falhos como você acabe parando a sua chamada, acabe parando o seu ministério, acabe parando a sua vida com Deus. Nessa noite é noite de você se levantar e ter a certeza que o Consolador que Deus enviou é para todos sempre estar com você. Então quando você não conseguir, quando as acusações vierem sobre a sua cabeça, lembre, Ele é meu mestre. Ele me ensinou que todos os meus pecados foram lançados no lago do esquecimento. Ele é meu companheiro, Ele está comigo nos dias bons e nos dias maus. E Ele é meu advogado, que pega a minha causa e faz que eu vença, mesmo sendo tudo ao contrário. É noite de você pegar essa palavra, guardar no seu coração, aplicar para a sua vida, praticá-la e deixar que o Consolador continue trabalhando em você, continue fazendo em você e através de você a obra dele por inteiro. Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar com vocês nessa noite.